bom poder voltar a conversar com você, né, sobre a faculdade, sobre a tua experiência na faculdade, enfim, sobre a Dulcina, né? Exato, exato. É E, sempre bom voltar à faculdade, porque a faculdade não só foi boa naquele tempo, como nós queremos que continue boa, né? pois é, exatamente. Deus ajude, ou os Deus ajude. empresários ajudem a resolver essa situação já tão longa, né? Eu queria retomar aquelas velhas histórias que você já... Sim, sim, sim. Na verdade, eu até pensei em algumas coisas aqui interessantes, mas eu tinha te falado aquele dia, rapidamente, algumas histórias que aconteceram comigo e com a turma especificamente, mas eu queria rememorar aquelas histórias. Você me permite? Claro, Tá. lógico. E eu quero já começar com a minha própria entrada na faculdade, que já é uma história por si só. Porque todos nós entramos na faculdade sem saber direito o que era. Era novo, tudo novo para todo mundo, né? Éramos uma turma grande, 46 pessoas, 45, 46 pessoas, e no primeiro dia de aula, a Lucina foi e deu uma aula inaugural. Muito bem. Antes disso, teve o vestibular da faculdade, o vestibular normal, com todas as matérias normais, português, física, química, matemática e tal, e a prova específica. E lembra que o Tamanini estava até falando ontem que a prova, o Tamanini não, a Tânia estava falando que a prova específica dela foi um texto grande que ela não estava com dificuldade de decorar e tal. E o Ricardo comentou que para todos os homens foi o ser ou não ser do Hamlet. Uhum. Né? O meu também, meu também. Bom, eu absolutamente inexperiente chego naquela sala e vou fazer esse teste. Eu não sabia como fazer esse monólogo de jeito nenhum. Fiz do jeito que achei que devia ser. Bom, tudo bem. No primeiro dia de aula, passei, né? E no primeiro dia de aula, a Dulcina chegou para dar aula inaugural e foi cumprimentar a turma inteira. E muito gentilmente foi cumprimentar de um por um. Muito prazer, Dulcina. Você quem é? Fulano, ótimo. Muito prazer, Dulcina. Ótimo. Muito prazer, Dulcina. Ela olhou para mim e falou assim: Você passou? Porque ela não Eu acreditava afundei muito na em você, cadeira. não? Eu afundei na cadeira. Quer dizer, eu devo ter ido muito bem nas outras provas do Sim. vestibular, menos na habilidade específica, né? Para ela fazer um Um comentário comentário desse. desse, né? E a Que Lucina tinha figuraça. coisas maravilhosas que eu gosto sempre de comentar, que a Lucina era, primeiramente, para nós, alunos, ela era inesperada. Você nunca sabia o que a Dulcina ia inventar para a faculdade em determinado momento. Por exemplo, tinha vezes na faculdade que a Dulcina chegava para a gente, sem mais nem menos, olha que chique, e falava assim: olha, semana que vem eu vou cancelar todas as aulas porque vou trazer do Rio de Janeiro o Fernando Pamplona e ele vai ficar uma semana dando aulas de cenografia para vocês. Olha que chique. Legal, né? Aí vem o Fernando Pamplona e fica uma semana com a gente, entendeu? Nem estava na programação, mas ela tinha esses contatos pessoais e fazia essas coisas, que era genial. Era Sim, genial. Né? sim. Ela alterava conforme a necessidade mesmo, né? Claro, aproveitar A um necessidade profissional desse, né? Em da turma. Né? Brasília, tinha que cancelar mesmo todas as aulas. E assim como o Fernando, ela levou várias pessoas para dar aulas especiais para a gente. Sim. Né? Era Vocês muito forte. tiveram também aula de esgrima? Nós tivemos aula de esgrima. Nós tivemos aula de esgrima durante 2 ou 3 semestres. Eu adorava esgrima. Eu adorava esgrima. Eu até joguei esgrima razoavelmente bem. Não fui mal em esgrima, não. Isso me ajudou muito, porque quando eu fiz aqui no Rio de Janeiro, já morando no Rio de Janeiro, o Robin Hood, eu fazia, além do Rei Coração, Ricardo Coração de Leão, eu fazia papéis de guardas que lutavam espada o tempo inteiro, entendeu? Então, quer dizer, as aulas de esgrima de Brasília me ajudaram muito na construção
desse papel para essa peça. Então, nada era perdido. A única coisa que a gente era perdido lá na faculdade, você pode ter absoluta certeza disso, eram nas aulas de dança do Fernando Azevedo. A Tânia, você viu ela falando ontem, né? Que ela entrou pela escola do Fernando Azevedo de dança. Pois é, mas depois que ela foi fazer teatro. O Fernando Azevedo era um susto para todo mundo, porque ninguém dançava nada. Na nossa turma tinham 2 pessoas que dançavam, Mariane Vicentini e a Françoise Forton, que já eram bailarinas quando entraram. Essas dançavam na aula, o resto todo mundo enganava e nós enganamos aquele Fernando Azevedo por uns bons 6 semestres. Todo mundo enganou. Eu cheguei a fazer um espetáculo com ele. Não, pois é, o Fernando Azevedo. Exatamente. Não, ele até que botava as pessoas para dançar. Ele me colocou para dançar. Uma das provas finais da faculdade, de balé, por exemplo, foi Romeu e Julieta. Imagine que ele me botou para dançar como Romeu do lado da Mariane, que dançava de verdade. Né? Eu não dançava nada, entendeu? Aí eu não aguentei e chegou uma hora que eu perguntei para ele, mas por que você está me botando para dançar, fazer padedê com a Mariane? Se eu não estou no nível dela, não danço como ela. Ele falou assim, você é forte, você sustenta ela. Para isso estava bom, né? Estava bom, estava bom. Olha, eu lembro também que a Henriette Morrinot deu aula lá. Deu. O Eric Zipesky, né, que era o maquiador da Rede Globo. Da Rede Globo, exato. Enfim. Desses Aliás, mais... sobre a Henriette, aproveitando o gancho, tem uma história maravilhosa com a Henriette também lá em Brasília, quando ela foi lá dar aula para a gente, que cada semestre um era o representante da turma. E no semestre que ela foi dar aula, eu era o representante da turma. Aí a turma tinha uma reivindicação qualquer e me incumbiram de ir lá no 4º andar, lá em cima, falar com a Dulcina na sala dela. Eu já fui... 5º andar. No 5º andar, eu já fui meio bambo, né? Porque falar com a Dulcina era sempre uma coisa meio complicada. Aí, então eu peguei um outro colega de turma e levei comigo para falei assim, você fica aí de testemunha, qualquer coisa você é minha testemunha do que aconteceu lá na sala. Muito bem, bati na sala da Dulcina, ela falou, pode entrar. Eu abri a porta, olhei e fechei a porta, eu não entrei. Aí meu colega falou assim, ué, a Dulcina mandou a gente entrar, por que você não entrou? Eu falei, escuta, eu olhei lá dentro, você olhou lá dentro? Tá a Dulcina, Henriette Morrinot e Henriqueta Brieba. Tem mais de 1000 anos de teatro lá dentro, você acha que eu vou entrar? Não entrei de jeito nenhum. Que trio, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Vou me meter nesse ninho de marimbondo de jeito nenhum. Então, acabou Cirano, e como é que ela te tratou nesses 4 anos de faculdade? Não, na verdade, muito bem. A única coisa que eu, assim, por exemplo, na época que eu reclamei, mas que depois eu entendi perfeitamente e foi, na verdade, uma aula para mim, foi que na montagem final, que a gente já comentou tanto aqui, que outras pessoas já comentaram de Bodas de Sangue, né? Uhum. A Dulcina fez a distribuição dos papéis, era um monte de gente na peça, né? Então ela fez a distribuição. E para mim, ela deu o papel de um lenhador que simbolizava a lua. Esse lenhador tinha 1,5 páginas de texto monólogo, sozinho. E eu falei, poxa vida, todo mundo vai ficar o tempo inteiro em cena e eu vou fazer um cara que entra, fala 1,5 páginas e vai embora. E fiquei meio chateado com isso, até que um dia a Dulcina me chamou e falou assim, você sabe qual é a importância do lenhador que você vai fazer? Eu falei, não, o que é? Aí ela passou 40 minutos me explicando o personagem. Aí é que eu vi que eu estava completamente errado e que o personagem era muito importante para a peça. Foi uma aula para mim, aqueles 40 minutos com a Dulcina. Então, nem disso eu posso reclamar dela. Nem disso. Que maravilha. Porque os Foi papéis breves, digamos assim, podem ser intensos, né? Estrategicamente falando também, na dramaturgia tem o seu lugar, né? Tudo. Não há papel pequeno. Pois é. Não há papel pequeno.
E durante os 4 anos, assim, ela sempre deu aula para vocês durante os 4 anos? Porque para nossa turma, sim. Sempre, Sempre, né? sempre. Tinha, pelo menos uma vez por semana, ela tinha o horário reservado dela que ela dava aula. Às vezes, ela própria resolvia dar 2 aulas por semana. Mas, no mínimo, uma vez por semana, ela estava junto com a gente. Aliás, deixa eu te contar uma outra maravilhosa que aconteceu também. Ela dando aula para a gente, um dia ela chegou e falou assim, olha, na aula da semana que vem, nós vamos fazer um exercício. Nós vamos ler a peça do meu marido Odilon, O Processo de Jesus. Então, vocês vão receber o texto da peça, passem essa semana estudando esse texto, que na semana que vem a gente volta aqui e nós vamos ler a peça. Tá bom. E aí foi aquele texto para cada um, todo mundo pegou o seu texto, levou para casa, passamos uma semana estudando, e no dia chegamos cada um com um texto na mão, esperando para ver a Dulcina chegar e distribuir os papéis, para a gente fazer leitura, né? Ela chegou, cumprimentou todo mundo e leu sozinha os 40 papéis da peça. Eu acho que eu conheço essa história. Com todas as vozes, com todos os gestos de cada personagem, se distinguia claramente um do outro. Ela fez tudo sozinha. E depois nós fomos debater. Vamos para casa estudar para vocês entenderem, mas quem vai ler sou eu. O Cirano, acho que a Dora me contou essa história também. Ela só não sabia dizer qual era a peça. Então, foi uma peça do Odilon, O Processo de Jesus? O Processo de Jesus, exatamente. Que é uma peça, como o nome diz, é a crucificação, né, de Cristo, o processo da via sacra. E tem um monte de personagens. Eu acho que eram uns 40 personagens. Tá bom, tinha gente na turma suficiente para isso, mas ela leu todos. Era impressionante, como ela mudava de voz e aquele negócio, ela tirava o óculos e botava o óculos, tirava o óculos e botava o óculos, e mudava do personagem para o outro assim, um estalar de dedos. Era uma coisa impressionante. Como era a sua convivência com ela? Você sentia admiração por ela? Você queria ficar com ela? Qual a relação? Assim? Você criou alguma intimidade com ela? Ou sempre foi mais eu acho que profissional? Profissional não digo, mas criei uma relação de aluno-professor. Isso sim, sem dúvida, né? Porque a Dulcina, ela logo sacou que eu era um estudante com problemas de interpretação. Aliás, é por isso que eu optei por me formar diretor, né? Porque logo na metade do curso eu saquei que meu negócio não era bem interpretação, não, era dirigir. Então eu mudei para direção e me formei em direção. Mas ela meio que me apadrinhou, assim. Então, volta e meia, ela me puxava num canto e me falava umas 2 ou 3 coisas. Mas 2 ou 3 coisas da Dulcina era uma aula valia por uma aula de uma semana, entendeu? Porque ela falava coisas que você não tinha imaginado sobre personagens. Um dia ela me puxou num canto e falou uma coisa qualquer sobre um personagem de Pirandello, que a gente tinha discutido numa aula, que eu jamais teria imaginado aquilo sobre aquele personagem. Ela me deu uma visão nova do personagem em 3 frases. Então, ela tinha isso. Era uma coisa mágica que a Dulcina tinha. Aliás, era uma coisa mágica que ela tinha comigo, que legal, mas era também com toda a faculdade. Porque lá na faculdade tinha um negócio. Quando a Dulcina estava na faculdade, a faculdade era um clima. Quando não estava, era outro clima. Era uma coisa assim. E chegou a Dulcina. Mudava tudo. A faculdade parecia que brilhava, assim, na hora que a Dulcina estava presente. Ninguém via ela. Às vezes ela chegava e ia direto para o 5º andar. Mas a gente sabia que ela estava. Só de saber que ela já estava, já era genial. Não é? Faz toda a diferença, né? A presença da mestre ali, né? Aliás, eu estava falando, você estava me pedindo para contar a história, eu tenho algumas histórias boas da Dulcina. A Dulcina foi quem introduziu no Brasil o ponto. Foi ela que colocou pela primeira vez nos palcos brasileiros no Rio de Janeiro, aqui no Rio, o ponto. E ela mesma tirou o ponto de cena, né, muitos anos mais tarde, ela mesma retirou o ponto de cena. Muito bem. Só que quando a gente foi fazer bodas de sangue, lá na faculdade como prova final, ela já não estava mais com essa memória assim 100%. Então, ela mesma ficou com medo de esquecer alguma coisa.
Então, ela tinha uma assistente de direção, que era a Vera, muito amiga dela, e ela botou a Vera numa coxia. A Vera era sobrinha dela. Sobrinha dela, isso, sobrinha. Ficou de assistente também. E botou ali na coxia com um ponto, com um texto na mão, para se ela esquecesse alguma coisa, ela chegava discretamente na coxia, ela soprava, a sobrinha soprava alguma coisa e ela voltava lá. Primeiro dia, nenhum problema. Ela foi perfeita no primeiro dia. Segundo dia, o famoso segundo dia, né? Na metade da peça deu um branquinho na Dulcina. Ela tranquilamente, sem perder o personagem, deu 2 passos perto da coxia assim, e a Vera soprou para ela o que tinha que ser falado. Aí a Dulcina fez o seguinte, ela deu 2 passos para dentro da cena, virou de novo para a coxia e falou assim, hein? A peça parou. Bem sutil, né? A peça parou, a plateia não entendeu nada. Tá vendo gente. Agora, ninguém parava de rir. Ai, Dulcina. Com certeza, imagino. Cyrano, você conseguiu lembrar aquela história da barata? Não tinha uma história da barata em Bodas de Sangue? Pois é, não, eu não consigo me lembrar da história da barata. Eu Eu só lembro sei que que houve... a barata passou e o Fernando de Azevedo, né? Ele fazia um papel, não sei de quem, do pai, alguma coisa, do Ele padrasto, fazia do alguma amigo, do coisa, não vizinho, lembro, não não sei. lembro. É. Ele fez um padedê assim e pá! Matou a barata. Pois é, talvez eu não me Assim, lembre dessa história direito, porque nesse momento eu não estava em cena. Ah, sim. Entendeu? Eu, como fazia um papel solo, eu estava provavelmente fora de cena, não Ah, vi isso, entendi. por isso que não ficou gravado na minha memória. É, Mas deve ter sido fantástico ver o Fernando fazer isso, porque ele era bem capaz de fazer isso mesmo. é. É a cara dele, a cara dele. Outra coisa aqui que eu quero deixar registrado, que eu quero, é um agradecimento que eu faço à Dulcina com relação à construção do currículo, do currículo não, do programa de aulas que ela planejou para a faculdade, que ela colocou e fez questão de colocar desde o primeiro semestre mitologia grega na faculdade. Nós fizemos 4 semestres de mitologia grega. E eu sou assim fascinado até hoje por mitologia, me tornei um mitólogo amador por causa dessas aulas de mitologia grega que a Dulcina colocou na faculdade. Ela chamou para dar aula na faculdade durante 4 semestres a Gercilga de Almeida, que era discípula do Junito de Souza Brandão, aqui do Rio de Janeiro, o maior mitólogo brasileiro. A mulher saiu daqui da PUC, ficou lá 4 semestres dando aula para a gente. Era um luxo. Era um luxo. E eu me tornei um aficionado por mitologia por causa dessas aulas. Foi uma das coisas maravilhosas que a Dulcina introduziu no programa da faculdade. Com certeza. E pensando, aliás, o currículo de disciplinas, né, de matérias da Isso. faculdade era excelente, né? Excelente. Nós tínhamos aulas de voz, aulas de artes plásticas, né? Artes Tínhamos plásticas, aulas aliás, de interpretação. a gente teve todos os 8 semestres que a gente teve artes plásticas. Eu tenho até hoje o meu caderno. Eu também. Dulcina. Eu gosto muito Aliás, do que eu fiz. Essa disciplina. Eu detesto o que eu fiz. Mas olha só, eu tenho guardado, só para você ter uma ideia da Dulcina, em pastas, que cada pasta é uma grossura de uns 3 dedos assim, semestre por semestre. Tudo que a faculdade deu, todas as apostilas que a gente recebia, todos os textos, todas as anotações de aula, eu tenho tudo guardado até hoje, semestre por semestre. Tem até a carteirinha da faculdade. Que maravilha. Então guarde ainda, porque conversando com a Solange Braga, ela falou que também tem coisas da Dulcina. E então a gente está alimentando uma ideia aí de fazer um museu, alguma coisa assim, uma galeria, entendeu? Que possa de vez em quando mostrar coisas de Dulcina. Interessante. E um desses
documentos seus aí já são históricos. Tem duas coisas que eu sei que já estão guardadas num lugar aqui em casa meio de difícil acesso, mas que eu posso pegar e que podem ser interessantes para esse acervo aí, são duas fotos. Uma foto é a minha foto de formatura, a turma toda. Eu tenho essa foto de formatura, a turma toda. E outra foto com eu, meu pai, minha mãe e Dulcina. Uau! Bonito isso. No dia da formatura, no dia da formatura. É genial, genial. Que Isso eu tenho. fantástico. Que bom. Naquela época a gente não fotografava tanto, né? Assim, as coisas. Não, era uma pena. Pena. Porque senão a gente teria hoje um registro tão bonito, né? De fotografias, de momentos. Eu mesmo só tenho uma foto com a minha turma e Dulcina, sentado naquele sofá de sempre, né? Sim. Que tinha na faculdade. É o único registro, assim, sabe? Com ela que eu tenho. Uma pena. Você se formou em direção e depois você seguiu dirigindo? Como é que foi isso? Foi, exatamente. O que acontece é o seguinte, depois que eu me formei, eu resolvi seguir as 3 áreas, não foram nem 2, foram as 3 áreas. Que eu me formei em direção, mas eu já era ator profissional, porque eu já tinha feito alguns trabalhos antes da faculdade e consegui o meu registro de ator por notório saber. Então, eu já era ator quando estava na faculdade. Aí, por isso, eu mudei para a direção para me formar diretor, né? Mas na faculdade eu já escrevia também. Eu me lembro que no meio da faculdade, não sei por que, alguém convidou a gente, alguém teve a coragem de convidar a gente para fazer uma adaptação do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Eu fiz uma adaptação e eu fiz sozinho com a Dora. Se não me engano, na cultura inglesa. Então, quer dizer, eu já escrevia naquela época. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para São Paulo, passei 5 anos em São Paulo, aí depois vim para o Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro já há 25 anos. Mas em todo esse tempo eu continuei escrevendo e depois de um certo tempo eu fui deixando paulatinamente de atuar, porque eu cada vez gostei mais de dirigir e escrever. Tanto que hoje em dia eu raramente atuo, eu praticamente só dirijo e escrevo. Eu tenho, sei lá, mais de 40 peças escritas, pelo menos umas 25 encenadas e outras tantas sob minha direção e tal, mas agora é o que mais me dá prazer, é o que me interessa, é continuar escrevendo e dirigindo. Agora, graças a Deus, eu tenho recebido como autor encomendas. Ai, que maravilha! Que maravilha! Acabei de escrever uma agora de encomenda para uma atriz que, por enquanto, eu não posso falar o nome, porque é segredo, lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo. E eu tenho uma encomenda também para você daqui a pouco, para você escrever. Ah, pode pedir. De improviso. Me aguarde. Me aguarde. E o que você gosta de escrever, Cyrano? Olha, na verdade, são 2 vertentes que eu tenho, né? Agora está surgindo uma terceira, mas eu tinha 2 vertentes. Primeiro era comédia. Tá? Escrevi muita comédia. Fiz até a adaptação de um livro do Luiz Fernando Veríssimo, aqui para o Rio de Janeiro, né? Comédias da Vida Privada. Fiz uma adaptação, nós fizemos, era para o Rogério Fabiano. Eu acabei dirigindo com o Rogério Fabiano em cena. Depois ele saiu, eu entrei como ator na peça e ficamos um tempão aqui com esse espetáculo. Então, eu fiz durante muito tempo comédia. Aí, eu comecei a fazer teatro espírita, porque eu sou espírita, né? Então, eu comecei a fazer teatro espírita e fiz pelo menos umas 10 peças, que eram também encomendas de adaptação de livros espíritas famosos ou histórias que eu havia ouvido por aí, alguma coisa, e aí juntei e tal. E essas peças foram acontecendo, uma atrás da outra, estão aí até hoje. Nesse momento, eu estou com 2 peças espíritas viajando pelo Brasil, quer dizer, no momento, a pandemia parou com tudo, né? Mas assim que parar, voltar, estaremos de novo viajando pelo Brasil e vou estrear mais 2 em São Paulo, espíritas. Além dessa que eu acabei de escrever agora e de um musical infantil. Olha outra vertente. Que legal. Acabei de escrever um musical infantil.
lá para São Paulo também. Vai estrear no fim do ano. Maravilha, Cirano. Então quer dizer que o bichinho do teatro realmente te pegou, né? Ah, E, pegou, e pegou, pegou, pegou. porque eu E também pegou não larguei mais. Eu lembro que ontem, como era a Tânia, né? A Tânia, sua amiga. É, A Tânia, isso. Tânia, isso, que eu cheguei a conhecer muito pouco, mas que eu me lembro muito bem dela. A Tânia falou um negócio que aconteceu comigo também. Ela disse que estava fazendo uma faculdade e quando abriu a faculdade da Dulcina, o vestibular, ela trancou a faculdade e foi fazer o vestibular. Eu fiz a mesma coisa. Eu fazia engenharia na UNB. Eu tranquei a engenharia e fui fazer o vestibular da Dulcina. Era uma coisa como se eu soubesse assim, eu sei que eu vou passar. Eu sei que eu vou passar. Aí passei. No que eu passei, eu já recebi aquela Você paulada. passou? Você passou? Mas né? Já recebi aquela paulada, mas ali eu já sabia que eu estava assim, com um micróbio inserido nas veias. Sabia que dali não tinha escapatória. E não teve escapatória até hoje. Graças a Legal. Deus, durante todo esse tempo eu tenho vivido de teatro, feito teatro, bem ou mal, mas tenho feito teatro continuamente, todo esse tempo. Que legal, né, Cirano? Eu fico pensando no quanto o teatro também ele é, ele é essencial para a vida humana, né? Assim, para nós que nos identificamos com ele, que nos atraímos por ele, né? Ou seja, o ser humano, ele é muito permeável, né? A força, ao poder do teatro, né? A ponto de nos tocar e a gente tomar o teatro como um objetivo de vida, né? É objetivo de vida para a É gente, uma é loucura isso. melhora de vida para a gente É, e é melhora de vida para os outros ao nosso redor também. Eu posso dizer isso com clareza porque durante 4 anos, eu morando aqui no Rio, eu fui dirigir a Paixão de Cristo de Macaé. Fui convidado. Primeiro o Sabac, Marcelo Sabac, foi convidado para dirigir, me chamou para fazer assistência para ele. Depois ele saiu, eu continuei, fiz mais 3 anos de Paixão de Cristo de lá. E Paixão de Cristo, você sabe, é um monte de gente, né? É 50 em cena. Então é uma loucura. E a gente não fazia o ar livre, não. Era no teatro. Fazia no teatro. Era uma semana, de terça a sexta da Semana Santa, era apresentado de graça para a população. Muito bem. Mas nós ensaiávamos um mês, de segunda a sexta, para fazer aquela Paixão de Cristo bem feita, para apresentar para a população. Depois do meu primeiro ano, no segundo ano, quando eu fui chamado de novo para fazer a Paixão de Cristo, os atores que eu convidei para fazer parte do elenco da Paixão de Cristo fizeram uma reunião comigo, quando eu fui explicar o que eu ia fazer na montagem, e eles fizeram um pedido. Para os ensaios, nós podemos trazer nossos familiares, porque faz um bem danado para eles assistirem ensaio de teatro. aí, que legal. Olha como é bom para as pessoas. E eu Realmente. permiti, e a cada ensaio a gente ensaiava numa sala enorme que tinha da Fundação Macaé de Cultura, e se tinha 40 atores, tinha mais uns 50 familiares assistindo todo o ensaio. Que Era uma delícia, maravilha. Cirano. Era uma maravilha. Cirano, tem mais alguma coisa que você queira contar da faculdade? Algo importante? Um fato marcante? Aquilo que você não esquece jamais? Olha, eu posso contar o seguinte: quando você fala, por exemplo, como o teatro é transformador, né? Ele é transformador da gente, é transformador de todas as pessoas. A faculdade me transformou e me fez gostar de coisas que eu não gostava. Por exemplo, você entra numa faculdade com aquele deslumbramento, achando assim, vou fazer uma faculdade de teatro para ser ator, para estar no palco para aparecer. Você não pensa que você também tem que entender de figurino, de maquiagem, né? Tem que aprender a usar a voz, tem que aprender a usar o seu corpo. Tudo isso foi uma grande lição de vida que eu falei assim, gente, eu não sabia usar nada disso, não sabia fazer nada disso. Me deu uma lição de vida para o resto todo. Até o modo de você se comportar perante a sociedade muda depois que você faz uma faculdade dessa. Completamente. Completamente. A visão que você tem fica muito mais ampla, muito mais aberta. E nós tivemos ainda a sorte de ter alguns bons professores de filosofia que nos deram bons livros de filosofia para a gente ler. E olha, vou falar uma coisa para você, até hoje eu continuo lendo filosofia, porque eu acho que é
uma maravilha para o nosso cotidiano. É isso mesmo. E Dulcina lia também bastante filosofia, né? Mas Filosofia oriental, o tempo sobretudo. inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Cirano, então chegou a hora. Eu queria te pedir para escrever, nesse exato momento, de improviso, um bilhete para Dulcina. Eu vou fazer meio como a Lourdes fez ontem. Eu vou começar o bilhete como se começa formalmente um bilhete, né? Cara mestra, quero agradecer não porque você me ensinou a atuar, não porque você me ensinou a dirigir, não porque você me ensinou a escrever, não porque você me ensinou qualquer coisa das artes cênicas da faculdade, mas porque você me ensinou a ser um ser humano muito melhor. Obrigado. Eu que agradeço, ela agradece com certeza, a Faculdade Dulcina também, e a campanha Levante Dulcina agradece. Muito Obrigado, obrigado. Cirano. Eu estou com toda a força para vocês. Obrigado, obrigado. Seu depoimento foi lindo, adorei.